Fala, meus amigos, Pago da Vitória, educacional, olha que notícia maravilhosa, tem podcast. Mais uma oportunidade da Faculdade de Ciências de você. E aí você vai aprender muita coisa sobre mercado de trabalho, sobre profissão, vários insights e vários temas polêmicos interessantes. Tá? Hoje, inclusive, tem sensacional. Eu já vou falar o que é. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio, tá? E eu fui incumbido aí da tarefa de comandar esse podcast. Muito obrigado pela confiança. Eu sou professor aqui da casa, estou coordenador de alguns cursos, ok? Então, muitas pessoas aí já me viram nas redes sociais, mas agora foi uma coisa diferente e muito legal. Mesmo. E uma dica, hein? Siga a faculdade nas redes sociais, curtam páginas, porque lá vai ter muita novidade, muita coisa relacionada a esse podcast, inclusive a programação está sensacional. No final do programa, eu falo o que está vindo por aí. Bom, e para começar com o pé direito, hoje nós estamos aqui com um curso que está em alta. Curso de casa cheia, curso de alta empregabilidade. Né? Hoje a gente vai falar com a galera de psicologia e não dava para pensar em psicologia sem pensar. Vou começar aqui com a carioca mais famosa de Minas Gerais. Estou mentindo? Estou mentindo? Não, todo mundo conhece. Ó, esse sotaque ecoa pelos corredores, todo mundo sabe. É, por favor, quem te conhece, se é que existe alguém, se apresenta aí. Oi, pessoal. Eu sou Vera, eu sou psicóloga clínica, atuo também no serviço público e a minha atuação tem a ver com o tema de hoje também. Sou professora da Faculdade de São Lourenço há 19 anos e sou coordenadora adjunta do curso de psicologia. Pessoal, ela falou 19 anos, não faço desconto, por favor. Tá? Agora, esse convidado aqui, Alexandre, queridíssimo também, super querido pela galera da psicologia. Alexandre, se apresente, por favor. Prazer, Sérgio, obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre, sou psicólogo clínico. Eu atuo aqui, eu sou de Belo Horizonte, mas atuo aqui em São Lourenço, na área social, no serviço público, onde eu conheci a Vera antes de conhecê-la aqui da faculdade. E também, bem como a Vera, trabalho, tenho no meu trabalho o envolvimento do tema de hoje. Pessoal, olha, hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo, tema muito importante, muito bacana a gente poder dar luz sobre isso, né? Tenho certeza que a galera tem muitas dúvidas. Antes da gente falar de relacionamento abusivo, eu preciso tirar uma dúvida minha, tá? Eu tenho certeza que alguém que está assistindo que talvez queira fazer psicologia, ou alguma coisa que o tipo deve estar pensando. Psicologia clínica? Psicologia clínica, o que tem de diferente aí das outras áreas? A psicologia, ela tem várias áreas de atuação. Uma delas, e talvez assim a mais conhecida de todas, é a clínica, que é quando a gente faz a psicoterapia, né, com as pessoas que têm uma demanda de algum sofrimento psíquico e aí elas nos procuram. E a psicologia clínica tanto acontece no espaço privado quanto no espaço público, né? Então ela é muito divulgada. Seria uma área mais ampla dentro da psicologia? Não, mais Mais conhecida. conhecida, porque nós temos outras áreas da psicologia, como por exemplo, psicologia jurídica, psicologia organizacional, que é a psicologia nas empresas, psicologia do esporte, Psicologia psicologia escolar. escolar. Então, essas psicologias, elas não são a psicologia clínica da qual a Vera fala. Eu peço assim até desculpas porque a gente está fugindo do tempo. Não, acho oportuno. Afinal de contas, esse podcast é uma oportunidade da galera conhecer um pouquinho mais a área. Para ser um bom psicólogo clínico, o que vocês colocariam assim que a pessoa tem que ter um perfil, assim, tem que ter algum traço, alguma característica, ou não, é só estudar, se dedicar. Como é que vocês olham isso? Tem que saber escutar, que é algo muito difícil hoje em dia. E uma escuta sem julgamento. Uma escuta sem julgamento, né? E para isso precisa de estudar bastante. Perfeito, interessante. Muito bem colocado essa parte da escuta sem julgamento. Acho que dá até para fazer um outro podcast sobre isso, um outro episódio, né? Porque é realmente muito legal. Vamos falar de relacionamento abusivo, né? Nosso foco aqui na conversa. E aí, galera, eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. Assim como muita gente aí que está em casa, não deve conhecer de fato esse assunto, ou só conhece sim, né? No Instagram, viu algum colega falando,
Sim. comentando, coisa. Então fica aquele conhecimento por lei. Quando a gente tem especialistas aqui, o negócio fica muito melhor de se entender. Relacionamento abusivo, ele parte apenas da agressão física, é isso. Fala assim, olha, essa pessoa está no relacionamento abusivo, significa que ela está sofrendo algum tipo de violência ali dentro, física, ou tem alguma outra definição mais ampla? Sérgio, o relacionamento abusivo, a gente pode entendê-lo como um relacionamento no qual uma pessoa ela vai tentar exercer um poder sobre a outra, um excesso de poder sobre a outra. Para que a pessoa consiga exercer esse poder, ela vai incidir em diversas formas de violência. Dentre elas, a violência física, que talvez seja aquela a mais vista, né? Mas Aquela evidente, mais né? evidente. Que democráticas, né? Visíveis. Mas para além da violência física, tem a violência psicológica, a violência patrimonial, né, Vera? Como seria isso? Se vocês puderem dar exemplos, né? Tá. Talvez fique mais... A violência psicológica é quando a pessoa que tem o poder nessa relação, ela mexe com a sua autoestima, né? Dizendo que você não tem valor, dizendo que você não é autossuficiente e sempre colocando a importância dessa outra pessoa na vida. cercado. Exato. A violência patrimonial é a violência aonde, por exemplo, ambos trabalham, mas o salário de um fica sob o domínio do outro, né? Quando os bens de um são passados para o outro, né? E existe todo um controle, né? E às vezes essa pessoa que detém o salário da outra, quando ela vai pedir algum dinheiro, pergunta: mas para que você quer esse dinheiro? Quando começa a contar assim, exemplificar, acho que fica tão mais palpável, né? Sim, sim. Fácil de entender essa situação. Eu tenho uma dúvida, acho que é uma dúvida bem bacana. Beleza, a pessoa ela se detecta dentro de um relacionamento abusivo. Mas esse relacionamento abusivo, ele tem um início súbito? Ou assim, vai acontecendo aos poucos, vão dando alguns sinais, sabe? Alguma coisa começa a dar a cara de que esse relacionamento está pegando o rumo do ser abusivo. Como é que funciona isso? Ele começa, Sérgio, como qualquer relacionamento onde de fato existe um interesse um pelo outro, um interesse afetivo, um interesse sexual, enfim, tudo que envolva um relacionamento entre duas pessoas. Então tem ali a paixão, tem o interesse. A paixão inicial talvez seja até um ponto de cegamento, né? Ali, algumas coisas estão acontecendo, mas talvez não. Só que às vezes, né, Alexandre, alguns sinais que a gente já pode ligar um alarme de que, opa, isso aqui está demais, ele é romantizado como se fosse um cuidado. Como se fosse uma característica normal, por exemplo, da paixão. É esse momento inicial. Eu quero exemplos, porque senão o pessoal vai achar que a gente é contra a paixão, contra o amor. Questionar muitas vezes. Aí para a gente conseguir visualizar. Vocês conseguem trazer isso de maneira mais contável, mais palpável assim, para a gente? Do excesso que você... Desses sinais. Tem que estar acontecendo alguma coisa. Por exemplo, as pessoas se conheceram numa festa, né? Todos com amigos. E, de repente, eu vou colocar aqui o homem como sim, só para eu poder pensar melhor. Acho que talvez um pouco mais, né? Talvez um pouco mais. Natural. Sobre relacionamentos abusivos, e até passando a pauta hoje da nossa conversa aqui, toda hora vem na cabeça um homem tomando essa postura. Mas depois eu volto. A gente também pode falar um pouco mais sobre isso. Mas aí os dois se conheceram numa festa, tal, começaram a se relacionar. Ele sabia que ela tinha amigos, mas a partir dali ele já começa a não permitir tantos contatos com os amigos,
fala mal desses amigos, né? Fala que eles têm inveja do relacionamento deles, aí isso vai começando a blindar para que não haja tanto contato assim. Simplesmente isolar a É, pessoa. é. E aí, o mais interessante também nisso, que às vezes os amigos percebem, né? Quando a gente está fora da situação, é muito mais fácil de perceber. E aí, uma amiga ou um amigo dá um toque: olha, fulana, eu tô achando que você tá num relacionamento abusivo. E ela acaba contando pro parceiro. E aí, E um movimento, né, Vera, que acontece inclusive, não só com amigos, bem como com a com a família. família, assim, Há um abusador, ele tem como característica desqualificar não só amigos, como os familiares. relacionamentos Os dela, né? relacionamentos dela, no sentido, com a intenção de que ela se volte somente para ele. Só ele a ama, Só só ele ele. curta. Você gostou dessa dica, que é realmente interessante. Quando vocês tocam no aspecto da família, né? Eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso. E é interessante também que o agressor, né? Porque um relacionamento abusivo quer dizer que existe um agressor. Sim. Um agressor e uma vítima, essa é a relação. O agressor, ele se embasa na linguagem do amor, né? Então eu faço isso porque te amo, eu faço isso porque você é a pessoa mais importante da minha vida, né? Para te proteger, né? Tem toda essa. Eu lembro assim, teve uma situação, uma cliente minha, o marido falou: olha, eu não quero que você saia de casa, porque eu sou uma pessoa muito conhecida e meu trabalho exige um pouco de mais reclusão, então eu não quero que você saia, tudo que você precisar eu te dou, não sei o quê, tudo bem. Um dia estava muito calor e ela morava muito pertinho de uma padaria e ela resolveu tomar algo refrescante. E ela foi lá. No que ela estava voltando para casa, ele chegou. Ele falou: o que você foi fazer? O que você foi fazer na rua? Ah, eu fui isso, não sei o quê. No dia seguinte, o freezer dela estava lotado dessas coisas refrescantes. Parece amor, mas é Eu, abuso. eu ia chegar nessa pergunta. O relacionamento abusivo é percebido pela vítima como algo ruim? No Ou, começo, não. entendo, né? Para quem às vezes adiantou um pouco o vídeo, tá? A gente já entendeu que relacionamento abusivo está relacionado a aspectos físicos, emocionais, financeiros. A gente já abriu, tá? Então, desde o início isso. Mas quando a gente vê se cercar, por exemplo, a moça queria algo refrescante, no outro dia tinha um monte lá na geladeira dela. Então, a dúvida, de início, se percebe como algo ruim? A vítima, ela fala assim: nossa, tô. O Sérgio, às vezes, ela não dá conta de perceber, e às vezes, assim, ela até tem um pensamento, e ela pode até questionar ele, mas por quê? Eu não posso ir na padaria? Para quê, meu bem? Tá calor, fica aqui, você. Entendeu? Sempre nessa linguagem disfarçada de amor. Exatamente. E a vítima, a pessoa que está nessa situação, ela tende até talvez a perceber que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo ela pode justificar, negar certas situações que ela está vendo. A própria vítima, ela pode negar. Por quê? Tudo isso que a Vera acabou de falar é uma forma, é um controle que o abusador, que o agressor tem. Uma manipulação. Isso, é um controle disfarçado de preocupação. Então isso faz com que ela possa se sentir culpada. Então, mesmo que ela perceba que tem alguma coisa diferente, mas ela nega, ela começa a racionalizar, ela começa a falar: não, mas é por causa disso, é porque ele quer o meu bem. Justificar, exatamente. Começa a tentar justificar as ações do agressor. Então isso faz com que ela fique nesse meio do caminho. Perceba, mas ao mesmo tempo negue a situação. E às vezes, por exemplo, se ela questiona lá
parceiro dela. Eu falei, mas por que que eu não posso sair? E ela insistir nisso. E ele ficar irritado, explosivo, gera nela uma culpa. Exatamente. Também faz Ele parte do cuida direito. de mim, Ex- eu estou deixando Deixa- ele nervoso. assim, a gente vai conversando e a gente só vai pensando, né, como que esse assunto ele vai se desenrolando, né, porque deixa nervoso e é uma outra situação assim, né, que o agressor, ele vai se utilizando de um certo dó, né, que ela tem um certo dó dele, né, por que que ela está fazendo isso com ele, né, por que que você está fazendo isso comigo? Então, isso vai gerando mais culpa na pessoa. Estratégia, a pessoa vai deixar o tempo todo claro tudo que faz pela outra. Isso, Pra que quando sai do comando, isso. E existe mais falas assim. Você acha que algum outro homem vai fazer o que eu faço por você? E aí começa a dúvida, né? Talvez Isso. Começa a desqualificar ela, começa a apontar defeitos. Será que outra pessoa vai aguentar tal? E aí ele vai diminuindo a autoestima da pessoa e se colocando como, olha, mas ele diminui, ele a diminui, mas eu estou aqui. Mas apesar de tudo isso, mas apesar de tudo isso, eu estou aqui. Eu te amo. essa, você tem a fortaleza aqui, né? E uma coisa também importante, né? As mulheres precisam ficar atentas. Por exemplo, de novo, conheceu numa festa, ela estava toda maquiada, com uma roupa mais ousada, né? E de repente nada disso pode. Por que que você vai se maquiar? Você é tão bonita naturalmente, né? Por que que você está com esse vestido? Se um homem chama a atenção de você, pode te acontecer alguma coisa. Então, sempre com esse olhar de eu estou aqui para te proteger. Até nas próprias redes sociais, né? Então, hoje em dia, as pessoas se expõem muito, né? E aí, cada um no seu direito de fazer como quiser. Esse relacionamento abusivo também pode entrar nessa esfera das redes sociais. Poderia Sim, ir por aí. às vezes os casais, né? É assim, antes de se conhecerem, cada um tinha a sua rede social e depois viram a rede social do casal, aonde só ali é que eles podem interagir. Tem que ver tudo que o outro está fazendo. Pessoal, por favor, tá? A gente não está falando que isso seja um relacionamento abusivo, mas a gente está tentando interpretar Sim. coisas que podem contar que é algo Uma perda da individualidade da pessoa. Porque ali agora são dois, né? Os Sim. dois são um só. Né? Então, assim, E aí cada vez mais afastado dos amigos, das famílias. inicialmente vestido de paixão, de amor, de romance, né? preocupação. E de repente já é uma tentativa de amarra, né? Amar da situação. Sim. Exatamente. Que legal. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Relacionamento abusivo, ele sempre vai evoluir até chegar na agressão? Não necessariamente. É comum. Mas sempre é agressão física que se Agressão física. mas ele sempre é imbuído de violência. Exatamente. Violência psicológica é 100%. Isso. Não necessariamente ele vai evoluir. Nem acho que a gente pode dizer evoluir, né? Nem sempre ele apresentar a violência física. Pode. Mas caso não haja violência física, não significa que não seja abusivo. E é interessante a gente reforçar isso, porque acho que as pessoas ficam esperando, né, que a agressão física aconteça, talvez para tomar alguma medida. Por isso, Sérgio, que às vezes algumas mulheres, né, por que você não sai desse relacionamento? Porque ele é bom para mim, ele não me bate. E que o pessoal, às vezes assim, né? A gente começou falando de alguns sinais que nem sempre são perceptíveis, nem sempre fica na cara, é disfarçado de preocupação, de amor, de cerco, de fortaleza, o que for. Mas de repente começa a ficar claro que as coisas estão fora do normal, né? Que as coisas não estão mais saudáveis. Por que a pessoa não pula fora disso? Sérgio, o relacionamento abusivo ele deixa a pessoa emocionalmente enfraquecida, né?
por isso chamado também de tóxico, né? Ele deixa a pessoa emocionalmente enfraquecida, com a autoestima baixa. E isso acaba se tornando um processo difícil da pessoa sair dele, né? Então, mesmo que ela perceba todas essas questões que exigem um fortalecimento emocional, não tendo esse fortalecimento, fica mais difícil da pessoa sair. E assim, como ele é um abusador, às vezes ele não agride fisicamente, como tapa, surras, essas coisas, mas ele pode dar uma sacudida, Sim, né? Ele pode ter um tom de voz mais alto para sim, intimidar, sim. e isso deixa a mulher muito acuada e com medo desse rompimento, porque quando o agressor percebe que essa mulher identificou e quer sair da relação, ele começa com algumas ameaças. Você pensa que você vai ser feliz com outra pessoa? Né? Então essas intimidações são muito assustadoras. Ação, depois uma intimidação. Sim. Sem falar, Sérgio, Vera, que assim, aquilo que eu falei anteriormente, de usar o dó de si mesmo, ameaças com relação à própria vida. Eu vou me matar, né? Uhum. O uso de drogas, às vezes, é algo muito comum, no sentido de fazer com que a vítima se preocupe em ajudá-lo a sair de determinada situação, entende? Então, não só ameaça no sentido direcionada à mulher, mas a si mesmo, que faz com que ela se sinta mais culpada de sair e causar alguma coisa, de ser a responsável, porque ele vai, Não é. né, mas ele vai fazer ela pensar isso, que ela vai ser a responsável por alguma coisa que acontecer com ele. E assim, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo aqui, para a psicologia a gente chama de psicoeducação, né? Que é educar sobre questões psicológicas. Quantas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e elas não sabem? Porque elas estão isoladas, porque aquele homem prometeu ser o mundo dela, e aí ela não percebe, né? Às vezes ela até esquece como é que ela era É. antes. Como é que às vezes ela esquece como ela era antes? Como é que eram as relações dela antes? Como é que era o jogo dela antes? Às vezes ele isola tanto ela dos demais, ela se sente sozinha a ponto de não poder contar com mais Isso, ninguém. exato. É isso. E às vezes também, Sérgio, os próprios colegas, os amigos, a família, já deu alguns toques e ela não fez nada com isso, a família meio, os amigos desistem. Ah, ela quis assim, não entende que isso é um processo de adoecimento, né? E que essa pessoa só vai sair disso se tiver a rede de apoio e uma ajuda especializada. Ela não consegue sozinha. Então, ela se vê sem apoio. Então, deixa eu fazer uma pergunta que é importante. Eu imagino, assim, na educação física a gente brinca, fala, não tem receita de bolo, né? Tem coisa que não tem como falar, todo mundo faz assim e vai ter Não, sucesso. Não, A gente já entendeu que tem medo da agressão. Mas existe alguma dica, alguma orientação? O que ela poderia buscar, o que ela poderia fazer para ela começar a sair dessas amarras? ela precisa buscar uma rede de apoio, né? E uma ajuda profissional, né? Mas eu digo primeiro a rede de apoio porque, apesar disso que a gente está falando, né? As pessoas acabam desistindo, se cansando, né? oferecer De ajuda. oferecer, mas ela precisa. Sozinha, posso dizer que é quase impossível, né? A pessoa sair. Então precisa conversar, compartilhar, né? Se A rede de abrir apoio, para outras pessoas. quem você... Família, amigos, né? Compartilhar aquilo. Então primeiro é identificar, depois ir compartilhando, escutando, tendo feedback de outras pessoas, começando a entender, que vai ajudar ela a entender o que é um relacionamento saudável, né? E eu entendo isso como essencial. E a ajuda profissional. E às vezes também, Sérgio, assim, quando, como eu falei, quando o abusador começa a perceber, né, de que essa mulher vai sair dessa relação, e começam as ameaças, ela precisa também solicitar uma medida protetiva. Sim, sim, sim. Como que funciona isso? Como que é essa solicitação de medida protetiva? Precisa ter prova?
Ou simplesmente eu estou me sentindo acuado, estou me sentindo com medo, eu entendi que eu estou sendo abusivo e algo pode É, não Isso, precisa ter a prova, é o relato da vítima. isso, vai na delegacia, isso. ela liga para algum número. Faz o BO, né? E aí solicita a medida protetiva, é feita, depois é entregue para a pessoa que vai precisar se manter afastado dela por tantos metros. E por, Tanto tempo. e por tanto tempo e sem comunicação, não é só afastada fisicamente, é sem contato telefônico, É, pelas né? redes sociais. Pelas redes sociais, nada. Porque senão, né, ele E se tiver essa quebra, ela comunica. é preso. Isso, isso, nosso podcast, informação valiosa. Não sei se vocês têm esses dados, tá? Mas eu vou fazer só uma pergunta. Se não tiver dado, pode ser de percepção mesmo. Tem aumentado o número de mulheres que procuram ajuda, ou de pessoas, né, que procuram ajuda de relacionamento abusivo? Com o passar dos anos, assim, você acha que o pessoal tem sentido mais... Alexandre, a pandemia. A pandemia forçosamente nos fez ficar em casa com nossa família. E aí as violências aumentaram significativamente, tá? Tanto em relação às crianças, quanto em relação às mulheres. E agora eu falei isso e eu lembrei. Nesse relacionamento abusivo, também existe a violência sexual. Sim, Nós claro, não pontuamos isso claro. porque parece assim, não, é marido, mulher, é namorado, é noivo, né? A denominação que quiser dar, a relação sexual acontece com consentimento. Se a mulher disser não e o homem, mesmo assim, partir para o ato com ela, isso é violência sexual. Mesmo casado, mesmo... Mesmo que, mas ele não vai para o ato sexual, mas ele passa uma mão nela, isso é violência sexual. Aconteceu até assim, e aí teve uma denúncia, né, de que o candidato forçou uma reação, mas eles já estavam casados. E E aí, não importa. hoje em dia a internet também virou juiz, né? Então já foram lá, já acusaram o cara. Então, assim, um texto sobre isso. Então é interessante dar luz para essa situação. Porque às vezes a pessoa se vê no posicionamento de parceiro, de casado, de marido, de mulher e se sente ali na obrigação. Mas isso pode ser mais um ato que caracteriza o relacionamento abusivo. Sim. Ser obrigada a ceder a E às vezes é muito comum a gente ouvir mulheres assim, eu não queria ter tido relações sexuais com ele, é horrível, eu choro durante a relação sexual, mas ele não se importa com isso, sabe? Porque você tem que fazer o seu papel de mulher. Que frase, né? Talvez uma frase mais antiga. Sim, mas é perpetuada porque nós somos uma sociedade machista, né? Talvez seja isso o pilar da sociedade A machista. partir do momento que começa a equalizar um pouco mais a situação, né? Começa a ter mais entendimento do Entendi. Eu vim hoje aqui para essa nossa conversa achando que a gente ia falar sobretudo de agressão física. E até agora, sem menos, a gente conversou. Essa questão da sociedade machista, né? Eu fico me perguntando, sei lá, 20 anos atrás a gente estaria aqui num podcast falando sobre esse assunto. Eu, uma mulher aqui no meio de jeito nenhum. Isso mostra como que a gente vai evoluir. Mulher, sexual, falando que existe um abuso, pode existir. Sim. Né? Tá louca, né? Assim. E aí, retomando essa questão, né, do aumento. Então, a pandemia foi um momento da nossa sociedade onde aconteceu muita violência. Tanto que tem estatística, isso de vez em quando a gente ouve, que o divórcio aumentou muito, né, nesse período. E então a violência tem aumentado? Tem. Mais mulheres buscam ajuda? Sim. Eu tenho certeza, Sérgio,
esse momento que nós estamos vivendo, as pessoas ouvindo, que uma identifique, nossa, então eu vivo um relacionamento abusivo. Já ganhamos muito. Deixa eu colocar uma coisa, uma curiosidade minha, tá? Alexandre, pera. Muitas vezes a gente vai ver que a mulher vai querer ajuda, vai começar a reclamar, vai começar a dar voz para essa situação e vai ser taxada como mimizenta. Como que isso atrapalha? Como ultrapassar isso? Isso é um dos motivos, talvez, porque a gente entende que a pessoa continua num relacionamento abusivo. Vergonha. Vergonha de ser julgada, É. como mimizenta, como você Aham. disse, reclamando. Esse é um dos motivos, né? Que pode fazer com que Ele a te pessoa... dá tudo. O que você está reclamando? Culpabilização da vítima, seria isso? Isso. De algum motivo, sem perceber, muitas vezes a sociedade tenta proteger o agressor, né? Não a vítima. O que ela está fazendo de errado? Né? Por que ele agrediu ela? Por que ele está... O que ela fez? Não fez nada. Né? O que ela fez que ele reagiu dessa forma? Como assim? Então, nós somos pessoas que podemos ser agredidas? Né? Bom, bem legal. Bem legal. Só. Vamos supor que eu, professor Sérgio, identifique alguém que está vivendo um relacionamento abusivo. Muito claro ali para mim. Qual é o meu papel nessa situação? Então, é um amigo meu, vamos supor, uma pessoa que é muito, muito próxima. É uma amiga minha muito próxima, muito querida. Caramba, tem todos os traços de um relacionamento abusivo. Qual que é o meu papel ali? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir? O que é aconselhado, o que não é? Porque eu fico com medo, às vezes, de ser muito entrão, né? Vou abrir a porta, você sai correndo. Qual é a dica que a gente pode, assim, para quem está visualizando essa situação, até onde que ele pode abrir a luz da pessoa que está sofrendo esse assédio, até onde eu posso me intrometer no relacionamento dos outros? Como é que vocês observam essa situação? Mais uma vez eu entendo, né? Não tem receita de bolo. Não tem. Vocês alunos que sabem. Talvez a gente possa dar exemplos da nossa prática, né? Por exemplo, Sérgio, uma vez uma aluna aqui da faculdade alertou que existia uma situação numa região rural de uma cidade aqui, onde estava havendo um relacionamento abusivo. O que a psicologia fez? Entramos em contato com a escola que essa pessoa estudava, fomos até lá dar uma palestra sobre relacionamento abusivo. Então seria uma intervenção mais sutil, né? Uhum. Um primeiro toque, assim, mais sutil. E outras situações, assim, você enquanto amigo, chegar e falar, olha, eu tenho percebido isso e isso, você desde então está muito diferente, porque a pessoa também vai ficando entristecida, vai ficando muito quieta, muito silenciosa, sabe? Já não tem mais aquele brilho, porque não pode isso, não pode aquilo, né? E o amigo alertar e falar, olha, procura um serviço público, você chegar em qualquer UBS, né, qualquer posto de saúde, CREAS, CRAS, né, aonde tiver um psicólogo, fala que você gostaria de conversar com um, né, e ali, no momento que a pessoa entra em contato com qualquer profissional de saúde, a rede de atenção da saúde vai abrir. Eu mesmo atendi, eu posso dizer várias pessoas que chegaram acompanhadas de amigas. Sim. Né, que começaram lá atrás um processo de alertar, abrir os olhos, até que conseguiu levar para um profissional, no caso eu atendendo, né, chegou até mim, a pessoa amiga junto com a vítima de violência, de um relacionamento. Então, é isso, né? Eu acho que às vezes a gente não precisa ter tanto medo de estar intrometendo. Não. Você entende, né? Porque acabou, Às vezes, sabe, Sérgio? Aquela coisa assim, entre briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, né? Hoje a gente não tolera nenhum tipo de violência mais. É isso que acontece. Porque antes era assim, eles estão brigando, eu não quero nem saber. Amanhã eles fazem as pazes. Santo comigo, introvertido.
E olha que legal, como que isso casa com o início da nossa conversa, né? No sentido de não abandone Não, Não, o seu amigo, sua filha, não sai de perto, porque talvez ali o momento inicial seja de repúdio, né? De afastamento. Falar, ah, não, pô, aí também tendo aqui na minha relação, não vou ficar perto dele, não quero ninguém ficar, enfim. Mas em algum momento, essa pessoa vai te escutar, ou vai precisar conversar com você, ou vai precisar desabafar. Então, paciência, né? Precisa necessariamente ter. teve uma vez, isso já tem muito tempo. Eu lembro que tinha uma empresa aqui em São Lourenço, onde muitas mulheres trabalhavam, e uma das gestoras dessa empresa percebeu relacionamento abusivo. Do tipo, o marido sempre ia buscar na porta do serviço, levava. Na hora do café, eles percebiam que ela tinha que ficar falando com ele no telefone. Essa empresa tinha uma lanchonete, ele ficava lá na lanchonete quando ela estava trabalhando nessa lanchonete. Aí todo mundo percebeu o que eles fizeram. Outubro Rosa, era tudo coisas para as mulheres. Eu fui falar sobre relacionamento abusivo. E essa mulher chegou até mim depois para acompanhamento psicológico. Então, assim, esse olhar, sabe, de todo mundo se cuidar. Você contou essa história e já me veio um caso na cabeça. Não tenho aquele porquê de abrir isso, mas esses exemplos, né, essas histórias que nós trazemos aqui também às vezes ajuda quem está lá assistindo o podcast ter uma percepção maior de fato do que seria esse relacionamento abusivo, né? Mais do que simplesmente, perdão, é radíssimo falar isso, do que agressão, né? Mas é mais amplo do que isso. Mas vamos pensar na questão da agressão em si. O que que muda ali? Quando você percebe que uma pessoa está sendo agredida dentro de um relacionamento, qual é o papel de um amigo, de um colega, de um familiar dentro disso? Muda alguma coisa? É a mesma coisa? Deve se intrometer? Não deve se Sempre se intrometam. qualquer esfera. Sempre, sempre, sempre. E uma coisa muito importante é assim, todo profissional de saúde, ao ter conhecimento de que aquela pessoa que está ali diante de você está sofrendo violência, nós precisamos fazer com que essa pessoa seja ajudada. Então, boletim de ocorrência, muitas vezes, né? E por aí vai. e vou te dizer, ainda se uma pessoa, apesar disso que a gente está conversando, fala assim, não, mas eu não quero me intrometer, tem denúncia anônima. Diz que sim, Diz que né? sim. Faz uma denúncia anônima. Eu posso fazer uma denúncia anônima Pode. para um outro caso. Pode. Pode, pode. Pode. O início da conversa é assim: você quer se identificar ou não? Não, não gostaria de me identificar. Pronto. Não, eu quero me identificar sim, porque vai se manter no sigilo. E aí já instaura um processo de investigação. Isso. Porque aí é só 100, discar 100, né? Porque aí é totalmente, como a Vera falou, a pessoa escolhe se quer que seja anônima e essa ligação, né, esse contato, e aí é encaminhado para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para investigação, para CREAS, para acompanhamento. Então, assim, é encaminhado para diversos órgãos, órgãos de acompanhamento, CREAS, por exemplo, que tem psicólogo e assistente social e advogado, para a Polícia Civil, porque como o CREAS não é um órgão de investigação, a Polícia Civil é. Então, às vezes para o Ministério Público. Então, faça uma denúncia anônima. Sensacional. Instaura-se uma rede ali de fato de proteção, Exato. né? E olha também, mais uma vez, a importância desse podcast. Uma pessoa que inicialmente se sente sozinha, amedrontada, com uma ação correta de talvez de alguém próximo, ela começa a ter acesso a um suporte adequado para sair melhor, da melhor maneira possível dessa situação. Essa informação aqui, igual você falou, se a gente ajudar uma pessoa, Não, olha, trabalhamos e tem alguns serviços terceirizados, digamos assim. Por exemplo, eu estava lá no Rio de Janeiro e fui ao banheiro de um restaurante que eu estava, e aí tinha um papel escrito assim: se você está passando algum constrangimento neste restaurante,
peça tal. Aí eles escreveram o nome de uma comida que não existe, mas que é um sinal, estou precisando de ajuda. É a mesma ideia do... É esse sinal. Não, não é um sinal, é você chegar para o garçom e falar assim. A ideia Do que popularizou. isso, mas eu achei muito interessante isso. E assim, o banheiro feminino, né? E todos ali sabem, se acontecer, aí está escrito assim ainda: você sairá daqui protegida e chamaremos a polícia. E assim, que medida simples de ser replicada, né? Que medida maravilhosa. Eu confesso, nunca tinha visto isso. Fica aí uma ideia. Santíssimo. História de estabelecer qualquer coisa básica. Enfim, maravilha. E assim, né? Você falou, eu achava que era sempre violência física que caracterizava, bater também, né? E se a gente for pensar, nenhum relacionamento que tenha violência física, ele começou com um tapa, né? Com uma agressão. Começou no carinho, na conquista, E aí, né? às vezes as pessoas falam assim, que pessoa boba, né? Sai disso, né? Às vezes vem toda uma memória afetiva, vem toda uma situação séria Sim. e gradativamente vem esse amarrar, esse cercar. É muito mais complicado. Só um comentário, eu ia fazer em cima de uma fala sua, mas deixa eu voltar. Quando você coloca assim, todo profissional de saúde, ele pode iniciar esse processo de suporte, de acolhimento. Como é bacana, velho, você trazer isso. Porque alguns profissionais acham que assim, eu sou, por exemplo, falo para os meus alunos de educação física, olha, você prescreve exercício físico dentro da área da saúde, está correto, perfeito. Né? Mas se prepare, porque vão abrir o coração para você. Você é um profissional muito próximo, né? Você faz amizade com todo mundo. Então tem coisa que vai chegar até você que você vai ter que tomar alguma medida. Você vai ter que orientar, você vai ter que buscar, você vai ter que conversar, você vai ter que ligar. Não dá para ser passivo E Sérgio, por exemplo, situações. vocês, né, que cuidam do corpo, da saúde desse corpo, para um abusador, isso é muito ameaçador. Então, vocês, profissionais da educação física, eu acho que vocês precisam ter muito conhecimento sobre isso, porque isso vai ser gatilho para esse abusador. Não só, né? Foi só um gatilho. Não, sim. Só para todos os profissionais de saúde ligarem um alerta para isso. Né? E é um tema muito delicado, um tema muito polêmico. Não. Qualquer coisa ela procura um psicólogo, qualquer coisa ela procura responsabilidade dela. Não, então a gente tem que entender um pouco. Responsabilidade, Forte. a responsabilidade é da sociedade. É da sociedade. Exato. Não, tá. Bom, pergunta que isso também pode já ter acontecido, né? Ou você já deve ter atendido, alguma coisa assim. Relacionamento abusivo é só relacionamento amoroso? Ou existem outros locais que pode existir um relacionamento abusivo? Existe relacionamento abusivo no trabalho, existe relacionamento Na abusivo família. na família. Né? Se puderem contar um exemplo, que acho que tudo que a gente vem falando, cada vez que tem um exemplo, a galera se liga mais. Se a gente pensar no trabalho, por exemplo, chefe, né, uma pessoa hierarquicamente superior, que está sempre colocando para baixo o funcionário, está sempre contrariando, está sempre humilhando publicamente. Protege. Sim. Essa proteção. Isso é assédio moral. Assédio moral. E assim, o assédio moral, ele não acontece só do chefe, né, do superior para o seu subordinado, ele pode ser horizontal. Então, por exemplo, nós dois aqui somos colegas de trabalho, temos os mesmos cargos. Pode existir um assédio moral entre nós. Pode também existir um assédio moral
de um colaborador com um superior. É mais raro, mas ele pode existir. Porque a gente tem ideia que o assédio moral é só do superior para o colaborador, mas não, né? O assédio moral, ele existe em todos os âmbitos, né? Então, por exemplo, quando um chefe fala assim, você não quer fazer isso? Olha, lá fora tem um monte de gente que quer seu carro, né? Isso é um assédio, né? E que não pode acontecer. Entendi. Então, isso, acho que isso ficou bem claro, né, na relação do trabalho. Acho que muita gente vai se identificar dentro desse processo. E aí, mesma coisa, existe o suporte, existe a possibilidade de denúncia, Sim. tudo pode ser feito e a pessoa está protegida. Galera, o objetivo aqui do nosso bate-papo era ser um bate-papo rápido. E aí eu queria saber se você quer deixar alguma última mensagem, né? Quer deixar algum recado, alguma dica. Fala aí pra galera. Eu acho que, em relação a esse tema, eu diria, não abandone, né, um colega, um familiar que começou um relacionamento e você percebe que ele mudou de comportamento. Não abandone, fique de olho, vigie. Vez ou outra, manda um vídeo, né, sobre o tema. Olha, vai ter lá na Faculdade de São Lourenço, a psicologia vai fazer um negócio sobre violência. Venha. Fala assim, ó, você está nessa. Olha o Assim, Alexandre, que está certo, ele como é, Entendam que é um problema na sociedade e promovam a escuta, né? Eu acho e não, que e não julguem. não julguem, porque isso é adoecimento. Exatamente. a gente vai ter que fazer um outro podcast sobre a escuta sem julgamento, tá? Legal. Bom, muito obrigado aí por você dedicar esse aqui a gente, acompanhando esse podcast. Foi riquíssimo. Alexandre, sempre muito educado, sempre muito qualificado. Todo mundo gosta muito desse cara e não é à toa. E a Vera, mais uma vez, a carioca mais famosa do sul. Não é conhecida pelo sotaque. Quem aí já teve a oportunidade de aprender e ser atendido por ela é uma profissional ímpar, admirável. Muito obrigado aos dois por toparem iniciar aí o podcast da Faculdade de São Lourenço. Galera, sigam a gente nas redes sociais, a gente vai estar sempre divulgando coisa bacana. Inclusive, ó, já vou contar. Nosso próximo podcast vai ser sobre exercício físico e saúde. Está imperdível. Vou estar aqui dessa vez juntamente com a professora Isabel, professora aqui da casa, e os nossos convidados, ex-alunos que estão brilhando da física, que se chamam o Johnny Nery e o Gustavo Ferreira. Não dá para perder. Obrigado